Bom dia a todos. Meu nome é Joaquim Gondim, eu sou superintendente de operações e eventos críticos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Vamos dar início à nossa primeira reunião da sala de crise cheia na bacia do Rio Parnaíba. Nessa reunião, nós pretendemos transmitir para todos as melhores informações disponíveis dos órgãos de recursos hídricos, de meteorologia e do setor elétrico, além, claro, das informações dos estados, através das suas defesas civis e órgãos de gestores de recursos hídricos. Nós vamos ter 3 apresentações iniciais. Uma primeira apresentação por parte do CEMADEM, que é o nosso Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Brasil. Depois teremos uma apresentação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e, na sequência, uma apresentação do Serviço Geológico do Brasil, a CPLE. Bom, para darmos início à nossa reunião, eu vou pedir ao Antônio Augusto que coloque a apresentação do CEMADEM para darmos início. Marcelo, se você puder começar. Bom dia a todos, bom dia, Joaquim, bom ano a todos. Só para quem não me conhece, sou Marcelo Celucci, sou meteorologista responsável da sala de situação do CEMADEM, que é um centro que trabalha com extremos de precipitação, impactos decorrentes de extremos de precipitação, tanto para cima quanto para baixo. Então, a apresentação é aquela mais ou menos básica que a gente faz com um diagnóstico da chuva das últimas semanas, dos últimos meses, e uma previsão, focando obviamente na bacia do Parnaíba, para o maior horizonte possível. Então, na primeira figura, nós temos a situação das chuvas nos últimos 30 dias. O mapa da esquerda é a chuva acumulada do dia 5 de dezembro até ontem, 4 de janeiro. Os tons em azul mais escuro indicam volumes maiores, aquele azul indica acima de 175, 200 milímetros. Então, dá para ver que no último mês choveu bastante, está aí uma elipse marcando mais ou menos a posição da bacia, mas na porção oeste e sul da bacia, que é normalmente a região onde mais chove nesta época do ano. E na figura da direita, talvez até mais importante, é a comparação dessa chuva com a média histórica, com a climatologia, como nós chamamos, ou média de longo termo, como preferirem. Então, tudo que aparece em azul, e praticamente tudo está em azul, indica chuvas acima da média. Vejam como aparecem claramente as chuvas, por exemplo, da Bahia, das últimas semanas, sul da Bahia, oeste da Bahia, e também praticamente na totalidade da bacia do Parnaíba. A próxima figura é semelhante, só que inclui um período maior, dos últimos 60 dias, ou seja, desde o dia 5 de novembro. E olhando a figura da direita, novamente vemos que toda a bacia está com chuvas acima da média. Se a gente olhasse um mapa de 3 meses para trás, não seria muito diferente. Então, a primeira conclusão é que nós estamos com chuvas acima da média há bastante tempo. Quando as chuvas permanecem acima da média durante um longo período de meses, então aí você já tem impactos na hidrologia, chuvas que se mantêm numa determinada condição durante um tempo prolongado. A próxima figura é um diagnóstico um pouco diferente, até um período maior. Nós temos aqui os últimos 2 anos. Na parte de baixo estão as datas, desde janeiro de 2020 até a parte da direita, janeiro deste ano. Aparecem barras azuis que indicam a chuva acumulada em cada um dos últimos 24 meses e uma linha fina preta que indica a média de longo termo, a média histórica. Se a gente dá uma olhada rápida nos últimos 2 anos, vemos que as chuvas estavam basicamente abaixo da média. Nós tivemos março de 2020 com chuvas acima da média, novembro desse ano também, mas depois o ano hidrológico do ano passado, anterior, 2021, foi muito fraco em termos de chuva, mas agora, olhando a parte da direita do gráfico,
vemos que em setembro a chuva ficou basicamente na média, mas depois outubro, novembro e dezembro tiveram chuvas acima da média. Proporcionalmente, novembro foi um mês com chuvas bem acima da média. E esse gráfico, que é do INPE, ele está atualizado até o dia 3. Até o dia 3 de janeiro, choveu 51 milímetros, sendo que a média de todo janeiro é 170. E apenas no dia 3 choveu 22 milímetros em toda a bacia, né? Essa precipitação se entende como distribuída igualmente em toda a bacia. E é curioso que, se nós considerarmos todo o período hidrológico parcial, né, de outubro a janeiro, a média histórica de outubro a janeiro seria 472 milímetros, obviamente considerando janeiro completo. E até o dia 3 de janeiro, nós temos 464, ou seja, já dá 98% da média histórica outubro-janeiro completo. Dito de outra forma, se não caísse mais uma gota em todo o restante do mês de janeiro, mesmo assim estaríamos dentro da média histórica. Então, acho que isso dá uma ideia de quão acima da média, na verdade, está a precipitação. Lá depois, no final, vou explicar um pouco qual que seria a causa por trás de tudo isso. Bom, a próxima figura já entra mais na parte de previsão. Tem uma imagem de satélite do INMET de hoje. Na verdade, não é de hoje, é de ontem à noite, até propositalmente, porque é de tarde e de noite que as pancadas de chuva se tornam mais intensas. Então, tem dois aspectos aqui. Um que está marcado na elipse amarela, que é uma área, assim, digamos, principal de precipitação, que agora está no sudeste, e que está provocando chuvas, por exemplo, aqui em São Paulo, não necessariamente em forma de pancadas à tarde. Está chovendo a qualquer hora do dia, porque é uma área que tem chuvas um pouco mais organizadas de alguma forma. Mas no período da noite surgem tempestades até muito violentas em outras regiões do Brasil, como parte oeste da Bahia e a bacia do Parnaíba, que são aquelas áreas que estão marcadas na elipse vermelha, na parte de cima da figura, com aqueles contornos mais avermelhados. Então, constantemente, quase que independentemente da região preferencial de chuva que nós tenhamos no Brasil, sempre no período da tarde, da noite, surgem essas áreas com precipitações muito, muito intensas. E a situação não vai mudar radicalmente nos próximos dias. Então, na próxima figura, nós temos a previsão de chuva para os próximos 7 dias. Temos na parte da esquerda a distribuição da chuva nos próximos dias, né, desde hoje, 5 até o dia 12 de janeiro. Aqui, os tons em laranja, que estão aí em cima de Minas, seriam os maiores volumes, mas aqueles azul escuro também indicam volumes elevados, acima dos 80, 100 milímetros. Então, dá para ver na figura da esquerda, né, que especialmente a parte sul da bacia, sul do Piauí, e que teria os maiores volumes de precipitação, num contexto de chuvas bastante generalizadas. E a figura da direita, novamente, faz uma comparação da chuva prevista com a média desta época do ano. E, novamente, tudo que aparece em azul na figura da direita indica chuvas acima da média. Portanto, olhando a região nordeste, o sul do Piauí, por exemplo, a parte mais alta da bacia, teria precipitações acima da média na próxima semana. Já a parte média e baixa estariam mais dentro da média. Mas nós temos mais detalhes na próxima figura. Vamos ter de novo a precipitação para os próximos 7 dias, mas agora está com contorno da bacia, e agradecemos a Ana, em particular ao Geraldo, por ter fornecido a máscara. E então mostra que realmente a parte sul-sudoeste da bacia tem precipitações aí na ordem de 80, 100 milímetros para uma semana. Seria a parte mais, digamos, com maior precipitação. E a figura da direita faz uma comparação dessa precipitação, uma descrição ao longo dos dias. Na parte de baixo do gráfico estão os dias, desde hoje até o dia 15 de janeiro. Tem uma curva azul mais grossa, que representa a média histórica na bacia, nesta época do ano, e a linha preta indica a chuva prevista, e os números seria o volume previsto por este modelo em particular, modelo americano,
para os próximos 3, 7 e 10 dias, ou seja, 29 milímetros para 3 dias, 59 para uma semana e 90 para 10 dias. Lembrando que estes modelos têm uma certa dificuldade para prever exatamente o volume de precipitação. Qualquer modelo que a gente considere sempre tem, digamos, como maior desafio prever a quantidade de chuva, ao ponto que essas previsões se fazem muitas vezes de forma paralela, repetições paralelas, mudando ligeiramente a condição inicial. Neste caso, são essas 30 linhas finas que aparecem de pontos, são 30 previsões repetidas, modificando infinitesimalmente a condição inicial. Meteorologia sofre muito com isso. Uma pequena mudança, que pode significar um pequeno erro num instrumento de medição, não captura exatamente a condição inicial, né, o ponto de partida, e isso pode gerar um grande erro na previsão. Mas vejam que todas as 30 previsões estão por cima da curva azul, e a curva preta, que é a média dessas previsões, é a que tem a maior chance de acertar. Então, em resumo, eu diria que, pensando na média da bacia para uma semana, nós temos uma previsão aí de em torno de 60 milímetros, com maiores volumes na parte mais alta da bacia, e esses volumes estariam acima da média da época. A próxima figura faz uma tendência para a segunda semana, e vemos que a distribuição da chuva é relativamente parecida, tem grande parte, maior parte do Brasil com precipitações. Novamente, na figura da esquerda, os tons de azul mais escuros indicam os maiores volumes, superiores aí a 60, 80, até 100 milímetros. E eu diria que a diferença entre a primeira e a segunda semana, sempre quando estiver correto o modelo, seria que na segunda semana a distribuição é mais uniforme ao longo da bacia. Na primeira semana estava mais concentrada na parte alta, a precipitação. Nesta segunda semana seria mais distribuída uniformemente. E, novamente, a chuva está acima da média, como a gente pode ver na figura da direita. Maior parte da bacia, em particular o trecho médio, está com chuvas acima da média nessa segunda semana. Então, juntando de alguma forma a primeira com a segunda semana, nós temos na próxima figura a perspectiva de precipitação para os próximos 14 dias, desde hoje, 5, até o dia 19 de janeiro. Bom, e claramente, né, a primeira semana é acima da média, mais na parte sul, a segunda semana também acima da média, mais na parte central. A junção das duas semanas nos dá precipitação acima da média, praticamente toda a bacia. Então, depois de 2, 3 meses com precipitação acima da média, a previsão para as próximas 2 semanas continua mostrando essa tendência de chuvas acima da média. Na próxima figura, nós temos uma tentativa de fazer uma previsão mais longa, para 3, 4 semanas. A figura de cima é para a semana de 19 a 25 de janeiro, a de baixo de 26 a 1º de fevereiro, ou seja, estamos basicamente cobrindo todo o período de janeiro com a previsão. E o que aparece em verde indica chuvas acima da média, branco dentro da média, laranja abaixo da média. E olhando o zoom que nós colocamos na parte da direita da figura, dá para ver que aí a região de Maranhão, Piauí, tem uma tendência a continuar chovendo acima da média. E a próxima figura é feita com um modelo totalmente diferente, porque como estas previsões têm muito baixa confiabilidade em termos gerais, aqui nós precisamos olhar vários modelos para poder tirar alguma conclusão. Este modelo em particular, que é do Centro Europeu, ele é um pouco mais seco que o anterior. Mas, de uma forma geral, também, se a gente observar o extremo nordeste do Brasil, eu diria que aqui está talvez mais dentro da média para cima da média, especialmente na terceira semana. Mas, de uma forma geral, então, juntando estes dois modelos, eu diria que a conclusão é que não temos uma previsão de mudança, né? No melhor dos casos, a chuva poderia ficar mais ou menos dentro da média, mas, como falei, este é um modelo que costuma prever menos chuva do que finalmente ocorre. Então, o cenário mais provável para a terceira e quarta semana continua sendo de chuvas para cima do normal, de normal para cima do normal. Portanto, um mês para frente,
continuando com chuvas de normal para acima do normal. Mais certeza nas próximas 2 semanas, acima do normal, e uma tendência, pelo menos, ser de normal para acima do normal nas 2 semanas subsequentes. Bom, e para tentar entender um pouco o que está por trás de tudo isso, a próxima figura traz o comportamento dos oceanos, né? A chuva no longo prazo, ela é muito influenciada pela temperatura dos oceanos. Aqui essa figura indica o que seria a anomalia da temperatura, ou seja, quão acima ou abaixo da média a temperatura dos oceanos está. Vamos começar pelo Oceano Pacífico, tem uma elipse azul, mostrando a área central do Oceano Pacífico mais fria do que o normal e rodeada por águas mais quentes. Isso é o que nós chamamos de fenômeno do La Niña. Para ser considerado La Niña, a temperatura naquele retângulo tem que estar no mínimo meio grau abaixo da média, e está 1 grau abaixo da média. E o fenômeno está começando lentamente, talvez, a declinar. Já essa temperatura ficou menos 1,1 abaixo da média, agora está 1,0 abaixo da média, mas o fenômeno do La Niña, ele está muito bem configurado e causa diminuição das chuvas no sul do Brasil e aumento na região norte e nordeste. Basicamente, naquela área que está mais fria, no Oceano Pacífico, chove menos, né? Menor temperatura indica menor umidade também, chove menos e, por compensação, chove mais aos lados, tanto na parte a oeste, sobre norte da Austrália, Indonésia, sudeste da Ásia, chove acima da média e também acima da América do Norte. Então, uma espécie de compensação. Da América do Norte, não, desculpa, da América do Sul, na região norte do Brasil. E também outro sintoma importante é a temperatura do Oceano Atlântico, está aí na elipse vermelha, que está acima da média. E nesta época, os ventos que vêm justamente do Oceano Atlântico são mais quentes, estão mais carregados de umidade, e isso contribui. Algumas semanas atrás, a parte do Atlântico que estava ao sul do Equador estava mais quente do que estava da parte que estava ao norte. Vejam que agora invertiu, né? A parte ao norte do Equador está um pouco mais quente do que ao sul. Então, isso pode até tirar um pouco dessa condição de chuvas acima da média. Pode, pelo menos, fazer que essas chuvas não sejam tão acima da média. Mas, de uma forma geral, Oceano Pacífico frio e Oceano Atlântico Equatorial quente são 2 fatores que trabalham simultaneamente para aumentar as precipitações no nordeste do Brasil. Então, todas aquelas bacias e todas aquelas regiões que estão com chuva acima da média, e nós vimos na primeira figura que é uma situação relativamente generalizada, né? Inclui, por exemplo, a Bahia e outros estados, Tocantins, Maranhão, tudo de alguma forma está influenciado pelas temperaturas dos oceanos, que, como variam muito lentamente, estão gerando um efeito que dura ao longo dos meses. Bom, na próxima figura nós temos a previsão da temperatura do Oceano Pacífico. Embaixo estão diferentes trimestres. As barras azuis indicam probabilidade do La Niña. Então, vejam que até o trimestre fevereiro, março, abril, a probabilidade do La Niña fica acima de 60%, 65%, e a probabilidade do fenômeno contrário, El Niño, é 0. E apenas no trimestre março, abril, maio é que o La Niña se torna tão provável quanto uma situação de normalidade. Então, basicamente, o que esse gráfico está dizendo é que o fenômeno do La Niña deve durar até o final da estação chuvosa. Então, toda a estação chuvosa será influenciada por ele e, portanto, essa tendência parece ser uma tendência de longo prazo. Não parece ter previsão de se reverter, pelo menos nesta estação chuvosa. E para finalizar, nós temos na última figura vários modelos que mostram a previsão sazonal, né, para o trimestre de janeiro, fevereiro, março. São diferentes centros, não vou comentar um por um. Cada gráfico, na verdade, é um conjunto de diferentes previsões, e em todas elas as áreas em verde estão apontando chuvas acima da média e em marrom, amarelo, abaixo da média.
Então, fica muito claro em qualquer mapa, podemos ver, por exemplo, o primeiro de cima à esquerda, como tem uma tendência a chover acima da média no norte da América do Sul e abaixo da média no sul da América do Sul, né, pegando inclusive outros países. Então, esse é claramente o sinal, o efeito do fenômeno do Laninha. E essa área verde de cima, chuvas acima da média, podem estar até mais destacadas, mais influenciadas também pela temperatura do Oceano Atlântico. Mas em todos os mapas, em todas as previsões, a bacia do Parnaíba fica ou na área completamente verde, ou pelo menos entre verde e branco, ou seja, a previsão para lá é de chuvas de normal para cima do normal. Eu diria que o cenário mais provável é o de chuvas acima da média, de uma forma geral. E, bom, eu peço desculpas, eu não coloquei aqui a figura da previsão do INMET, CPT que FUNSEMI, porque eu pensei que a Márcia Seabra iria apresentar, mas esse é um modelo, um conjunto de previsões brasileiras que também aponta exatamente no mesmo sentido, chuvas acima da média na bacia do Parnaíba. Então, eu diria que tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro, estão indicando que essa situação não deve mudar. Essa é a conclusão geral da apresentação. Bom, muito obrigado. Fico à disposição se tiverem perguntas. Obrigado, Marcelo. Eu vou dar oportunidade à Márcia do INMET, se ela tiver alguma consideração nesse momento, é porque foi citada aí pelo Marcelo Celucci. Márcia, se você quiser algum comentário, fica à sua disposição, tá? Bom. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Não, só um comentário rápido. Dessa vez eu não tenho apresentação mesmo, mas as condições são bem... Isso que o Marcelo apresentou. As chuvas nos últimos dias também foram bem significativas nessas áreas. A gente já tem algumas estações no Piauí com o valor acumulado nesses 5 dias já bem próximo de toda a média do mês também, quando a gente considera só o mês de janeiro. E a tendência, então, como o Celucci apresentou, ainda é de chuva, né? A gente ainda tem uma condição favorável de chuva para essa bacia. É só isso mesmo, Joaquim. Obrigada pela oportunidade. Ok, obrigado, Márcio. Bom, o INMET é um parceiro também importante no processo de acompanhamento das condições climáticas de todas as regiões do Brasil. Vamos partir agora para a apresentação do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que faz o acompanhamento e operação das usinas hidrelétricas, entre as quais, claro, a de Boa Esperança. Então, vamos passar para o ONS, por favor. Bom dia a todos, aqui é a Camila Azevedo pelo ONS, e vamos dar início à apresentação da comparação do verificado sobre o plano de cheias de 2020 e 2021. Aqui nós temos as restrições, né, que são declaradas para o plano de cheia. A restrição de vazão de efluente de 1.600 metros cúbicos por segundo na usina de Boa Esperança. Ela que vem a ser utilizada para o controle de cheias, de cálculo de volume de espera, no tempo de recorrência de 30 anos. Abaixo nós temos as restrições pontuais, né, são IORs, e sendo uma vazão de 2.400 metros cúbicos por segundo em Floriano, em Fazenda Veneza, em Teresina, 3.000 metros cúbicos por segundo, e esses são os pontos de controle. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos o slide do acompanhamento da operação do reservatório desde outubro de 2021 até 5 de janeiro de 2022. Na linha pontilhada nós temos o volume de espera. Como pode ver, a afluência aqui nós vemos uma afluência abaixo dos 250 metros cúbicos por segundo até o mês de outubro, tendo uma elevação em dezembro, porém, do dia 24 de dezembro para o dia 25, nós tivemos um pico de sua afluência, saindo de 733 metros cúbicos por segundo para 1.862 metros cúbicos por segundo.
Posteriormente, essa afluência teve um leve declínio e subiu novamente, a gente tendo um pico de 2.600 metros cúbicos por segundo. Com isso, ocorreu a elevação do volume útil do reservatório, que estamos aproximadamente com 84% do seu volume útil atualmente, e nós iniciamos, devido a essa operação, o vertimento ele foi iniciado no dia 28 com 233 metros cúbicos por segundo, e atualmente nós estamos praticando um vertimento de 1.410 metros cúbicos por segundo, e nós ocupamos o volume de espera desse reservatório devido às altas afluências no dia 31/12 de 2021. Isso é o que temos para apresentar da operação do reservatório. Qualquer dúvida, estamos aqui para esclarecimentos. Obrigado, Camila. Bom, eu vou dar oportunidade aos colegas da CHESF, se quiserem comentar algo adicional. Patrícia. Joaquim, bom dia a todos. Complementando a apresentação de Camila e também um pouco do CEMADEI do CELUT, do que comentou também a Márcia do INEMET, só para registrar, né, que realmente esse mês de janeiro a gente registrou chuvas já acima da média, superando 50% da MLT na maioria dos postos, e principalmente nos postos de montante e de jusante à usina. Então, a gente observou tanto a elevação das chuvas e vazões a montante, como no trecho aos usantes também. Então, a CHESF, na operação desse reservatório em conjunto com a ANS, a gente foi definindo os aumentos dessa defluência de forma gradual, à medida que as chuvas iam se configurando ao montante do reservatório. Então, como a Camila comentou, no final do mês de dezembro, mais aproximadamente a partir do dia 28 de dezembro, a gente iniciou o vertimento do reservatório de forma gradual, indo para o patamar de 1.000, depois 1.200, 1.400, 1.600 e, recentemente, em 2.000. Né? Chamando a atenção para os dias 31 de dezembro, que choveu 79 milímetros no reservatório, elevando em torno de 24 centímetros da cota para 24 horas do dia anterior, então é uma subida rápida do reservatório. Também no dia 3 de janeiro, nessa segunda-feira, com a chuva de 100 milímetros, também uma elevação acima de 20 centímetros, em torno de 21 centímetros. Então, assim, o reservatório de Boa Esperança, ele tem um comportamento de quando as chuvas ocorrem, a montante, ele tem uma subida rápida. Então, a gente precisa tomar as decisões de elevação da vazão num tempo com a velocidade que as chuvas requerem, né? Então, a CHESF fez todos os comunicados, emitiu os boletins, entrou em contato tanto com a ANA, tanto com a CPRM, para informar das elevações de vazão. E uma observação, Camila, com relação ao quadro que você apresentou com relação às restrições. A restrição da usina de Boa Esperança, ela é de 1.600 a 2.000, a depender das condições que estão sendo observadas nos postos de Floriano e nos postos de Teresina. Então, hoje a gente está com uma defluência de 2.000 metros cúbicos por segundo. As vazões observadas no posto de Floriano e no posto de Teresina estão abaixo daqueles valores de restrição. Para o posto de Floriano é 2.400 metros cúbicos por segundo, para a Teresina 3.000. Então, a gente elevou a vazão para 2.000, observando essas vazões também lá no baixo, né? Então, a operação ela se dá tanto observando as condições de montante, como essas condições de jusante. E é reavaliada permanentemente. E se houver necessidade de alteração, a gente entra em contato e comunica. Para hoje, a operação ela vai ser mantida a defluência do reservatório em 2.000. Como o CEMADEM colocou, tem previsão de chuva para os próximos 15 dias. E a tendência é que esse período úmido ele se estenda, né? Se estenda não, o período úmido sempre se estende, mas que as chuvas se estendam. E a bacia do Parnaíba ela tem uma configuração das chuvas se concentrarem nos meses de janeiro a março. Esse período úmido, atipicamente, teve uma concentração maior nos meses de dezembro, em novembro já vinha chovendo, outubro também, então está um comportamento atípico da bacia. Então, a gente já começou o período úmido com bastante chuva, com reservatório mais elevado, e a diretriz é manter a defluência nesses 2.000 metros cúbicos por segundo, para poder aumentar esse pulmão no reservatório, para poder suportar as chuvas que ainda estão por vir. Então, a diretriz operativa hoje é essa. Não sei se os colegas da CHESF que estão participando querem complementar alguma observação com o que foi colocado. Agradeço. Ok, obrigado, Patrícia, pela complementação. Então, nós estamos vendo duas constatações, né? A primeira, que as chuvas ainda vão acontecer com tendência acima da média, pelo menos,
nos próximos 30 dias. Segunda, devido à política operativa que está sendo praticada, é de preservar o volume de espera, que significa manter os 2.000 metros cúbicos segundo de vertimento até que as condições em Teresina indiquem o contrário. Isso, tá certo? Então, como o Poti e outros rios que correm estão em condições de absorver, o Parnaíba está em condição de absorver essa vazão, vai ser mantida, esvazia Boa Esperança para um novo evento de chuva que pode vir. Essa é a explicação mais simples que eu poderia dar sobre o assunto. Correto, Patrícia? Correto, Joaquim, perfeito. Não sei se você está em Teresina ainda, né? Você está acompanhando. Estou em Teresina, olhando a cheia aqui pela janela. Tá certo? Isso, então... o Poti está calmo. Com a graça de Deus, o Poti está calmo e assim ele permaneça, né? Para a gente operar com tranquilidade aí, tem essa agonia de montantes gigantes, né? Okay. É isso. Muito obrigado. Bom, eu agora vou passar a palavra para a CPRM, explicando que, na sequência, aí sim, nós vamos abrir para a participação de todos, começando pelos estados, defesas civis e todo o público que está hoje assistindo essa reunião. Então, vamos passar para a CPRM, não sei se o Roberto, mas vamos botar na tela a apresentação, ok? Bom dia. Hoje quem vai apresentar sou eu, Cláudio, é outro componente da equipe aqui do Alerta do Parnaíba. Eu gostaria de falar, inicialmente, de forma bem geral, como é que funciona o sistema de alerta, né? Para quem não conhece, tá? O sistema de alerta hidrológico, ele é uma medida não estrutural que ele visa uma melhor convivência da população com as enchentes, né? Inundação e seca. E, através da geração de boletins e relatórios com meses, dias e até horas de antecedência em relação a esses eventos críticos, né? Isso que vai permitir que agências governamentais, instituições públicas, privadas, a própria Defesa Civil e os próprios cidadãos possam tomar decisões sobre a política de ação para que sejam mitigadas os prejuízos decorrentes. Pode passar a próxima. O SASSE, a CPRM já vem operando já desde 89, lá no Rio Amazonas, né, que ele tem previsão de meses de antecedência, e de lá para cá nós já temos hoje em funcionamento 17 sistemas de alerta hidrológico. O Parnaíba, especificamente, ele começou a funcionar em dezembro de 2015, e além do Parnaíba, existe outra bacia que é operada aqui pela CPRM de Teresina, que é a bacia do Itapecuru, lá no Maranhão, que ele está operando desde abril de 2019. Esse é o SAR que o Roberto opera lá. Então, falando em cotas de referência, o próximo slide, nós dividimos em 4 faixas, né, quando a gente está trabalhando com os níveis do rio. A situação normal, que é o verdinho, o amarelo, cota de atenção, laranja, alerta, e o vermelho, já inundação especificamente. Quando ele chega numa cota de atenção, que é o amarelinho, nesse momento a gente começa a olhar com maior frequência, né, como é que está a situação do rio, né, ver as previsões climáticas e o que pode acontecer. Quando ele entra na situação já laranja, é quando a gente já entra em regime de plantão e começa a emitir os boletins sobre o comportamento futuro, né, das estações onde a gente tem previsão. E no vermelho, a gente ainda continua, claro, em plantão, emitindo os boletins e dizendo se a situação vai melhorar ou piorar no curto prazo. No próximo slide, a gente vê o SAR, e são esses pontinhos aí, onde
tem a distribuição das nossas estações, distribuídos em toda a bacia, e alguns pontinhos aí que mudam de cor, né? Que são os pontos onde a gente tem, além do monitoramento, a previsão. No caso aí já está laranja, né? Em Barão de Grajaú, aí mais ao sul. Ele teve vermelhinho durante 3 horas. No dia 3, por conta não só da liberação, mas também da chuva que ocorreu concentrada de mais ou menos 66 milímetros, que a gente identificou lá na própria estação de Barão de Grajaú, né, na região de Floriano. Isso fez com que, além da vazão que foi liberada pela barragem, tivesse uma subida bem rápida no nível do rio. Hoje, em Teresina, na madrugada de hoje, ele também entrou numa cota já de alerta, e Luzilândia está numa cota de atenção, e possivelmente na madrugada ou início do dia de amanhã, talvez, ele também entre na cota de alerta. No próximo slide, a gente observa aí o comportamento já de Barão de Grajaú, com a previsão para as próximas horas, ele deve se manter estável, apesar de a gente ter uma vazão liberada de 2.000 metros cúbicos lá na barragem, nesse momento e constante desde o dia das 14 horas do dia 3, a gente observa uma pequena descida aí por conta que não houve mais chuva nesse intervalo significativo e por conta também do traslado aí dessa onda de cheia que tem um amortecimento aí. A previsão é de que se mantenha essa cota nas próximas horas. No próximo slide, só para, de forma geral, mostrar como é que funciona o sistema, tá? Existem equipamentos, são equipamentos que são de propriedade da Agência Nacional de Águas, ela que é a dona da estação de monitoramento, e essas estações são operadas pela CPRM. Nesse monitoramento, a gente vê um equipamento que está instalado lá no campo, que é uma PCD, uma plataforma de coleta de dados. Essa PCD envia a informação para a gente de hora em hora, via satélite, discretizada, a informação de 15 em 15 minutos. Que informação é essa? Além do nível do rio, ela também manda a informação de chuva, tá? E a partir dessa informação do que está acontecendo numa estação a montante, eu consigo, através de uma correlação matemática entre a estação de montante e de jusante, gerar o meu boletim, né, que é a previsão hidrológica. Aqui a gente trabalha com previsão hidrológica, e isso é só depois que a chuva cai, né? A chuva caiu, a água está se deslocando no rio, e essa onda de cheia que vem de montante para jusante, a gente, através dessa correlação, a gente consegue identificar se o nível do rio vai subir ou descer. Então, depois que a gente analisa essa informação, a gente faz a divulgação do boletim, sendo que esse boletim ele é informado após o nível em algum dos pontos de monitoramento chegar na cota de alerta. No próximo slide, exemplificando ainda de forma geral, passar mais uma vez o slide, eu tenho a estação de Prata do Piauí. Em Prata do Piauí, eu sei o que está acontecendo nesse momento, e no próximo slide a gente pode observar que essa estação de montante vai influenciar na estação de jusante com algumas horas de diferença. E a partir dessa informação que eu tenho da estação de montante é que eu consigo fazer essa previsão, que é esse pontinho preto aí, a tendência do que vai acontecer no rio. No próximo slide, eu consigo exemplificar colocando os dois gráficos de Prata do Piauí e Fazenda Cantinho, Prata do Piauí a montante, Fazenda Cantinho a jusante, aqui na zona rural de Teresina. No próximo slide, você pode ver que esses dois picos, existe uma relação entre esses picos, né? Que é a partir daí que eu consigo verificar a onda de cheia que está chegando. Certo? Então, no próximo slide, como eu já mostrei em detalhe, mostrando em detalhe, aí a gente consegue fazer a previsão do que vai acontecer aqui em Teresina e Fazenda Cantinho. Próximo.
Pode passar. Então, de forma geral, a bacia do Parnaíba, pode passar mais 2 slides, isso. A bacia do Parnaíba com todos os pontos que a gente faz o monitoramento nesse momento, e eu gostaria de frisar que nesse momento a gente tem 2 pontos em laranja, que é Barão de Grajaú e a estação de Teresina, no Parnaíba, e o amarelinho ainda lá em Luzilândia, com tendência de ficar também em cota de alerta. Fazendo um breve histórico, a partir de 2011 foram instaladas as primeiras estações telemétricas na bacia aqui do Parnaíba. 2015 foi quando foi oficialmente lançado o SAI disponibilizado, que foi beneficiado inicialmente 3 pontos, com 5 cidades, lá mais a montante Barão de Grajaú e Floriano, aqui no médio, Teresina e Timon, e mais ao norte, Luzilândia. 2016, não teve uma efetiva operação do sistema de alerta, porque foi um ano muito seco. Em 2017, persistiu esse ano seco, então nós já passamos a emitir um relatório, nessa época, situacional, do como que estavam as estações, e foi identificado também as menores cotas históricas nesse período de 2017. Aproveitamos esse período de 2017 também muito seco, fizemos levantamentos topobatimétricos no Parnaíba e no Puti, na zona urbana aqui de Teresina, para confecção e calibração de modelo hidrodinâmico e determinação aqui da mancha de inundação da cidade de Teresina. Em 2018, foi o primeiro ano efetivo que a gente pôde fazer as previsões de cheia, e, inclusive, nesse ano a gente teve problemas lá em Luzilândia, foram emitidos 65 boletins. Né? No próximo slide, a gente pode observar o comportamento em Luzilândia, que ele passou quase que uma semana, ou um pouco mais, inundado. No próximo slide, a gente vê o comportamento do previsto e observado, e o R2 aí das previsões, que foi previsto, que foi observado. Aí os modelos se comportaram muito bem. Tá? No próximo slide, em 2019, o sistema ele foi ampliado para o Rio Puti, em Teresina, e nesse ano de 2019, nós observamos uma cheia no Poti, em Luzilândia, em Esperantina e Barras, no mesmo ano. Só que nós ainda não tínhamos previsão, nós tínhamos estações lá de telemétricas na cidade de Esperantina e na cidade de Barras, que é o Rio Marataon e o Rio Longá, só que nós não tínhamos ainda modelos para lá. No próximo slide, no ano de 2019, Luzilândia, novamente, no caso, Cantinho, aí teve problema de inundação. O modelo também se comportou muito bem. Luzilândia, no próximo slide, a gente pode observar também o comportamento aí do modelo, tá? O modelo acima de 0,99. 2020, no próximo slide, o sistema foi ampliado para Barras e Esperantina. Como a gente viu que teve problema, e com os equipamentos automáticos que foram instalados, e a gente pôde coletar essa informação lá em Barras e Esperantina, a gente conseguiu fazer um modelo de previsão já para funcionar no ano de 2020. Então, no próximos 2 slides, a gente pode observar o comportamento aí de Fazenda Cantinho, que também teve problema de cheia, aqui em Teresina, o Puti, tá? Um R2 aí de 0,97. No próximo slide, aí, o comportamento em Luzilândia, também acima de 0,99. Próximo slide, a gente pode ver lá em Barras, né, no Rio Marataon. O modelo também se comportou muito bem. E em Esperantina, nós também tivemos bom resultado na previsão dos níveis para a cidade de Esperantina, no Rio Longá. Próximo.
2021, a gente não observou inundação nos pontos que a gente tinha monitoramento e previsão, né? Próximo slide. E foi começado no ano de 2021 a ser emitido um boletim de monitoramento, tá? Nesse boletim de monitoramento, com periodicidade semanal, a gente fazia uma análise do que era precipitado e esperado, próximo, das cotas observadas e dos valores frequentes, e fazíamos também uma análise do prognóstico do que poderia acontecer nos próximos 7, 15 dias, através de modelo global. No próximo slide, a gente pode observar um mapa com a distribuição das estações que a gente fazia o monitoramento, com o que era esperado e o que era observado. No próximo slide, nós temos aí as cotas observadas e os valores frequentes, 25%, 75% do tempo, como é que ele se comportava, que é esse laranjinha, e o comportamento, como que estava o comportamento atual do rio naquele momento. E, por último, no próximo slide, são os modelos globais, que a gente fazia uma análise para ver o comportamento da bacia nos próximos 7, 15 dias. Próximo. As cidades beneficiadas, como eu já havia falado, no Parnaíba são 3 pontos, no Parnaíba, beneficiando 5 cidades, mais a montante Floriano e Barão de Grajaú, mais no central, no Parnaíba, Timon e Teresina, e lá mais ao norte, Luzilândia. E além do Parnaíba, aqui em Teresina, nós também monitoramos e temos previsão para o Rio Puti, mais ao norte os outros 2 rios, que é o Maratauã em Barras e o Longá em Esperantina. E a população toda beneficiada nesses municípios é de mais de 1 milhão de pessoas. Agora, entrando na situação atual da bacia, próximo slide. Começando aí no Parnaíba, né? A cota em Guadalupe, que é uma estação que fica logo a jusante lá da barragem de Boa Esperança. Se você observar aí o finalzinho aí, desde quando ele está nessa cota mais alta, é desde o dia 3, certo? Do lado aí, em Barão de Grajaú, a gente observa esse pico que aconteceu no dia 3, não só por conta da elevação, mas também por conta dessa chuva concentrada. Se vocês observarem aí nesse gráfico do lado superior aí direito, né, tem uns pontinhos vermelhinhos aí, isso é chuva, com uma chuva de mais ou menos 66 milímetros. Isso ajudou com que subisse muito rápido o nível. Não foi só por conta da barragem, porque a barragem ela manteve, desde o dia 3, esse nível aí de 2.000 metros cúbicos por segundo sendo liberado, e o nível, a tendência ele tem baixado, né? Então, o que explica isso é a chuva que ocorreu aí nesse intervalo e saiu dessa cota de inundação. E a tendência é que ele continue ainda baixando um pouquinho. Teresina, hoje, a Teresina Chesf, estação, a tendência é de subida, ela ultrapassou agora de madrugada a cota de alerta. E Luzilândia, a tendência é que ele atinja de hoje para amanhã a cota de alerta também, com uma pequena subida aí no nível. No próximo slide, a situação dos rios Puti, Maratauã e Longá. O rio Puti está em situação de normalidade, nós ainda não observamos grandes precipitações na bacia do Puti, ainda bem, porque o Parnaíba tende a se elevar com a efetiva chegada dessa vazão liberada lá da barragem de Boa Esperança, e como a gente não tem um controle aqui na bacia do Puti, não tem uma barragem que a gente possa controlar, se chegar a chover e esse volume alto do Parnaíba se encontrar com o Puti, que a gente tem, quando o Puti está muito alto, nós observamos remanso e vice-versa, então a gente pode ter problemas aqui em Teresina, mas vamos torcer para que essas chuvas aí no Puti não aconteçam, apesar das previsões, né? Pedrinhas também está em subida, que é lá em Barras, o rio Maratauã, tendência de subida, ainda está abaixo da cota de atenção, e o Longá também ainda
está confortável, né? Nós não tivemos ainda chuvas significativas na região mais ao norte da bacia. No próximo slide, eu vou passar de forma geral aqui do evento que aconteceu lá mais ao sul do estado, na região de Uruçuí, mais especificamente, que é onde tem a confluência lá do Rio das Balsas, e um pouquinho antes da cidade, uns 10 quilômetros mais ou menos, entra o Uruçuí Preto, né, que é a estação de Fazenda Bandeira, que a gente tem, no Balsas a gente tem São Félix de Balsas, e o próprio Rio Parnaíba aí tem uma estação antes de Uruçuí, que é o Sítio Velho. No próximo slide, a gente pode observar aí, do dia 22 ao dia 28, né, a concentração de chuvas que foi observado pelos nossos pluviômetros, só confirmando o que a gente já sabia. E no próximo slide, o comportamento do nível dos rios nesse período, que o rio Parnaíba, lá em Sítio Velho, acima aí dos valores mais frequentes, de 25% a 75%. A mesma coisa aconteceu lá no Rio Uruçuí Preto, em Fazenda Bandeira, e também no Rio das Balsas, também muito acima dos valores frequentes. Tá? E abaixo a gente observa aí a vazão total no período. No próximo slide, nós temos a vazão média diária que foi observada aí desde o dia 23, tá? E do lado direito, a vazão média diária máxima anual que foi observada aí desde quando a gente tem informação, de 84 para cá. A vazão média diária máxima anual desse ano, que aconteceu no dia 3, ela é a terceira maior desde 84. Situação atual, próximo slide, a situação atual do Rio Parnaíba, a montante de Teresina, ela, em Fazenda Veneza, ele está gradativamente aí subindo, a tendência, ele deu uma subida e ele está descendo, parece que vai descer um pouquinho, mas eu acredito que ele continue a subir por conta da vazão que está sendo liberada. E acima de Luzilândia, que é entre Teresina e Luzilândia, nós temos a estação de Coelho Neto, que também deu uma subidinha e parece que está se mantendo aí nessa cota alta e talvez a tendência seja de subida também. No próximo slide, as previsões de chuva do modelo global para os próximos 7, 15 dias. Isso aí já foi muito bem apresentado. A gente se baseia nesses modelos para fazer um prognóstico também do que vai acontecer nesse curto intervalo aí de 7 e 15 dias, e mostrando as previsões aí que janeiro e fevereiro fique muito parecido aí com o normal e acima do normal, né, acima da média para o período. O próximo slide. A CPRM ela já vem se articulando já há algum tempo, desde 2015, que a gente foi feito o lançamento do modelo, 2016 foi seco, 2017 teve uma solenidade aqui na RET, com a presença, inclusive, do prefeito na época e representante do governo do estado. 2018, nós tivemos um estreitamento da relação com a Defesa Civil do estado do Piauí, Corpo de Bombeiros, foi criado um WhatsApp com um grupo coordenado pela Defesa Civil do estado, e assim a gente conseguiu aumentar o alcance das informações que a gente gerava, né? E também nesse período a gente fez contato com as prefeituras, né, que foi o ano que efetivamente a gente teve o primeiro ano de funcionamento do sistema de alerta, comunicando dos boletins que eram feitos. Em 2019, a CPRM participou de uma reunião que foi coordenada pelo Corpo de Bombeiros, que foi uma medida preparativa do período chuvoso que estava iniciando. No segundo semestre, como a gente teve problema no ano de 2019 de cheias em Barras e Esperantino, no segundo semestre a gente foi nessas cidades e identificamos os pontos, e a partir desses pontos a gente definiu a cota de inundação e fizemos os modelos que já foram trabalhados já no ano de 2020. Em 2020, devido à pandemia, né, os contatos ficaram restritos ao meio virtual.
foram aumentados os grupos de WhatsApp dos municípios que foram beneficiados no ano de 2020 para receber os boletins de alerta. E no ano de 2021, como a gente estava considerando a perspectiva de maior enchente devido à previsão de Laninha e a mudança dos comandos nos municípios, a gente fez uma visita em fevereiro de 2021. Ainda bem que no ano de 2021 aconteceu uma Laninha que não foi tão aqui, digamos, prejudicial aqui para o nosso estado. A gente não teve evento de inundação nas estações que a gente monitorava. E no próximo slide, aí só algumas imagens das visitas às prefeituras e defesas civis de cada um dos municípios. E muito obrigado e desculpa por ser tão extenso. Estamos à disposição. Ok, muito obrigado, Cláudio. Bom, você fez um relato histórico do que aconteceu no sistema de alerta, né? Mas o destaque é que nós vamos ter a manutenção por parte de Boa Esperança, tá certo? Da vazão de 2.000 metros por segundo. E enquanto for possível a Chesse liberar 2.000 metros por segundo de Boa Esperança para diminuir o volume da barragem de Boa Esperança sem provocar inundação a jusante, foi dito pela Chesse que essa seria a política operativa. Então, essa é a tendência futura com relação à operação de Boa Esperança. E as outras dependem da chuva, que é o sistema de acompanhamento que vocês fazem a jusante de Boa Esperança, né? O Poti, Longar, Burgué e todos os outros, tá? Bom, nesse momento, então, agora eu vou abrir a palavra para os representantes dos estados. Vamos começar pelo Maranhão, pela montante lá, teve inundações importantes na região de Balsas, e se nesse momento quiser comentar sobre a situação no estado do Maranhão, decorrente das chuvas na bacia do Rio Parnaíba. Eu não sei se o Caco está aí. Bom, fica franqueado. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Fica franqueado para você algum comentário que você queira fazer agora. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, dá para ouvir. Se você pudesse abrir a câmera, ficava melhor. Certo. Bom, nós estamos em um momento de observação em relação à bacia do Parnaíba, sobretudo a montante, onde nós temos a situação de Balsas ainda com um nível elevado, mas sob controle, né? A nossa preocupação maior realmente é que as chuvas previstas para essa região ainda são bastante elevadas, como já foi falado aqui pelos representantes, e isso nos preocupa. Bom, em relação à Boa Esperança, está mantendo essa vazão, também é confortável para nós no sentido de poder drenar essa água toda. A grande preocupação hoje, a preocupação maior realmente continua sendo Benedito Leite, lá no confronto com o Uruçuí, que ainda se encontra em situação bastante severa em relação à inundação, porém, as medidas da Defesa Civil, dos órgãos de preparação, Corpo de Bombeiro, a própria Secretaria de Meio Ambiente e o Governo do Estado estão dando atenção especial para a comunidade daquela região. A jusante, nós temos uma faixa da bacia bastante estreita, mas, assim, sob controle também, a CPRM opera muito bem naquela região. Sobre as chuvas a montante, nos preocupa que estão ocorrendo bastante fortes, né? E aí a gente já está tendo problema porque o divisor de águas é muito curto e Itapecuru é que está sendo o grande problema para nós, já nessa região mais ao norte do estado. Né? Do modo geral, parabenizo aí pelas apresentações e dizer que a gente continua em alerta, emitindo os boletins e os alertas para os órgãos de fiscalização. Muito obrigado, Joaquim. Ok, muito obrigado, Caco. Bom, eu vou franquear a palavra a representantes do estado do Piauí, que queiram, nesse momento, comentar sobre as apresentações e fazer algum relato sobre a situação aqui no estado do Piauí.
Não havendo participantes que queiram comentar, eu abro para os demais participantes dessa reunião. Se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ou algum esclarecimento adicional ao que foi comentado aqui. Não. Bom, nós estamos vendo que o momento é de acompanhamento, né? Então, tem a Defesa Civil Nacional, William, se você quiser também, está franqueada a palavra para você, tá? Então, se você, nesse momento, quiser falar. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Até peço desculpas, entrei meio atrasado aí na reunião, porque chegou aqui de manhã aqui no trabalho e já foi engolido pelo Vietnã aqui, né? Então sempre tem bastante atividades aí, justamente aí pelo período todo que estamos vivendo aí no país em relação às chuvas intensas aí, né? Mas agradeço aí a participação de todos e a Defesa Civil Nacional, especialmente por meio aqui da coordenação de monitoramento e alerta, capitaneada aqui pelo nosso amigo, pelo Thiago Molina, está sempre em contato aí com todos aí que realizam os monitoramentos, né, daquilo que gera ameaças aí para o nosso país. E estamos aí à disposição aqui no Senac, no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, à disposição de todos aí, né? Sempre ávidos aí por informações para que possamos rapidamente difundi-las aos agentes estaduais e municipais de proteção e defesa civil para as ações aí de proteção da população. Mas permanecemos sempre à disposição e muitíssimo obrigado aí pelo empenho, pela dedicação de todos aí, pelo excelente trabalho que vem sendo realizado. Obrigado, Joaquim. Obrigado, William. Bom, só para registro, essa reunião é gravada e disponibilizada nos canais da ANA no YouTube. Então, as pessoas que não estão acessando diretamente nesse momento, elas podem ter acesso através dos links dessa reunião que nós já disponibilizamos, mas ficam nos canais da ANA no YouTube. É só botar a primeira reunião, sala de crise, cheia na bacia do Parnaíba, na internet que vem essa reunião no YouTube, e as pessoas podem difundir para outras instituições e outras pessoas poderem também participar assistindo essa reunião. Bom, a ideia nossa é, nessa fase mais aguda do processo, fazer reuniões semanais. Então, nós estamos programando a próxima reunião no dia 14, às 10 horas. É uma sexta-feira, às 10 horas, para continuidade do acompanhamento. Seria a nossa segunda reunião pública, porque nós já fizemos uma reunião anterior, mas só com os órgãos gestores, órgãos governamentais. Então, esse é um ponto importante, tá? Patrícia, você quer um comentário adicional? Joaquim, só pedir para, se possível, a disponibilidade das apresentações que foram realizadas durante a reunião, compartilhar no grupo de e-mail, né? Tá. Nós, na sequência, vamos mandar para todas as pessoas que são cadastradas no nosso e-mail as apresentações que foram realizadas, tá? Obrigada. Bom, então, a ideia é essa, nós continuarmos em atenção, tá certo? A situação está de estabilidade, tá certo? Mas as chuvas indicam que nós ainda podemos ter eventos de maior gravidade. Então, essa é a melhor política nesse momento, é mantermos alerta, certo? Todos estão informados, as informações estão correndo, fluindo de forma pública, informes são feitos pela CHESP, pela CPRM, então isso é difundido para todos, essas matérias são normalmente também vinculadas na imprensa, então eu acho que todos estão com a melhor informação disponível sobre o que está acontecendo nessa sala de crise e cheias na bacia do Parnaíba. Então, queria agradecer a todos, pedir que todos se mantenham atentos e alertas e querer convidar para a próxima nossa reunião, que ocorrerá no dia 14, uma próxima sexta-feira, às 10 horas. Muito obrigado a todos. Está encerrada essa reunião de hoje. Muito obrigado.
Obrigada, tchau, bom dia a todos.